Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de pergunta e resposta. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. E toda a última sexta e segunda de cada mês, nós fazemos perguntas e respostas dentro do tema doutrina espírita e vamos procurar responder dentro, lógico, das nossas limitações. Henrique, ouvi falar que a creche vai realizar um evento agora em agosto. Portanto, gostaria de saber se é referente à inauguração dos trabalhos e, se for, como poderemos nos candidatar para o voluntariado. Enfim, fale um pouco sobre isso. É verdade, graças a Deus, o grande dia está chegando. Vamos fazer um evento agora no dia 30 de agosto. Provavelmente será de 9 da manhã até às 17 horas na creche. Não diria uma inauguração, diríamos sim uma festividade pela conclusão da obra. Será um dia em que nós iremos realizar diversas atividades. Vamos ter recreadores, teatro, shows, vários artistas aqui de Pernambuco vão estar presentes. Vai ser um dia realmente de festividade para nós podermos apresentar a creche para a sociedade. E vamos trazer o convite para cá, vamos fixar o convite. Contamos com a presença de vocês nesse dia, para que vocês possam conhecer, depois de 5 anos e 5 meses, 6 meses, né, Nitinha? Aqui vai comer mais um. 6 meses. 5 anos e 5 meses de luta, mas Deus é Pai, a obra não pertence a nós, a obra é do Cristo, e temos certeza que vai ser um dia maravilhoso. Vai ser realmente um dia de festividade. Então, quem quiser ir, levar seus filhos, levem, porque vai ter atividade para os filhos. Vai ter shows com artistas, vai ter feijoada, né? Quem chegar de manhã e quiser emendar, nós vamos fazer também. Vamos apresentar o projeto. Vamos entregar, quem quiser, fichas para ser voluntário. E lá na ficha a pessoa vai poder preencher, né, dizendo a sua disponibilidade, em que pode ser útil, como é que pode ajudar, qual é o dia, né, que ela vai estar disponível. Porque o voluntário, ele não tem aquela obrigação que vai ter os funcionários, mas ele, dentro da sua condição, do seu tempo, da sua boa vontade, ele vai poder nos auxiliar, né? Quem trabalhar na área médica, nós vamos ter o centro médico lá com odontologia, pediatria, ginecologia, assistência social, psicologia, clínico geral. Quem for médico, quiser colaborar também, de dar seu expediente lá. Semana passada tivemos a grata satisfação de receber o ex-presidente do CREMEP, senhor Ricardo, e graças a Deus ele ficou encantado com o projeto. Já disse que vai ajudar no centro médico, né, fornecendo profissionais para atender a comunidade. E nós vamos tentar ver se ele fica responsável pelo centro médico, porque já que ele é médico e foi presidente do CREMEP, trabalha ainda no CREMEP, é uma criatura do bem,
um homem que procura ajudar. Temos certeza que ele vai dar um contributo muito grande. E outros profissionais que aqui estejam e que querem ajudar e não sabem aonde nem como, a creche Manuel Quintão está com as portas abertas. Hoje recebemos uma visita ilustre, né, Vanessa? De Vanessa, que esteve lá conosco. 4 gerações, foi ela, o filho, a mãe e a bisavó. Quer dizer, uma raridade isso aí, né? Pegar o filho, a mãe, a avó e a bisavó. Todas foram conhecer a creche. Já se comprometeu, né, Vanessa? De colaborar, né? Aliás, já está comprometido que você é devedora como nós somos, né? E com certeza nesse dia 30 nós vamos daqui para lá lembrar vocês o convite, como é que chega. Vai ter sinalização lá embaixo, nós vamos colocar uma pessoa sinalizando onde é que tem estacionamento para mais de 500 carros, não na creche, né? No sítio da frente. Já negociamos lá com um conhecido nosso, eles podem. Vai ter a sinalização, o estacionamento amplo para mais de 500 carros. Então não tem desculpa para a pessoa não ir. Ah, mas eu só posso ir de manhã. Não posso ir de manhã, vá de tarde. Eu não posso ir de tarde, vá de manhã, né? Não tem como. Agora o convite está formulado e temos certeza absoluta que com a ajuda de todos nós poderemos fazer muito. Se cada um der um pouquinho de si, muita gente pode fazer, porque não tem nada. Porque é uma comunidade carente, que não tem o mínimo de condições para nada, e de repente você pode oferecer educação, saúde, uma perspectiva de futuro. Não tem trabalho mais gratificante do que esse. Então, muitas vezes, a nossa obsessão, os nossos obsessores, com um trabalho desse, deixa de obsidiar. Você se doando, você fazendo, o obsessor, ele mudou mesmo. Ele muda com você. Mas, muitas vezes, nós sofremos o processo, mas somos incapazes de sair de nós mesmos. Sofremos, nos queixamos, lamentamos, mas não damos um passo em direção ao próximo. Então nós estamos oferecendo essa oportunidade a quem quer que seja, independente de crença. Eu tenho boa vontade, eu quero servir, eu quero ajudar. Você terá essa condição de fazer isso na creche Manuel Quintão. E vai estar fazendo por você. Porque é um trabalho que você vai doar o seu tempo àqueles que precisam e não vai receber nada por isso. Mas não tem melhor terapia do que essa. Eu acho que nosso tempo chegou. Henrique, gostaria de saber o que a doutrina recomenda a respeito de um trabalhador da casa espírita que se envolve em passeatas políticas. Eita. Aí vocês querem realmente colocar numa situação difícil. Cada um responda por si. Quem sou eu aqui para dizer quem é que... A minha vida, Nitinho, é uma dificuldade de eu aprumar a avalia dos outros. Mas cada um responda por si. Se você faz a questão da passeata, participa tudo, mas com equilíbrio, isso é natural. Você não pode partir, aí é para agressão. É porque eu tenho um partido e você é de outro partido, eu vou lhe agredir porque você não pensa como eu penso. Onde é que está o respeito? A liberdade de expressão do outro. Então o fato de ser espírito, Bezerra de Menezes era político. Era espírita. Hoje é um dos espíritos mais respeitados. Foi político. Quantos outros? Mas era político.
Não era politicagem. Era político, né? Não era politicagem. Não vivia nos bastidores, né, Nitinha? Não. Fazia com um fim útil. Então, se eu sou simpatizante por A, por B, por C e queira participar dentro de um equilíbrio, respeitando, sem estar acusando, sem estar atacando, porque eu já vi, não no que eu não tenho Face, mas no da minha esposa, ela postou um pensamento, uma coisa, e a pessoa de lá do Face entrou e atirou 500 pedras em cima, porque por um pensamento, e foi logo atacando, julgando, sem nem saber o que estava dizendo. Quer dizer, onde é que está o respeito? Se eu tenho o direito de expor a minha opinião, eu tenho que respeitar o direito de você expor a sua. Mas eu atacar, porque não pensa como eu penso. Então, o problema é o fanatismo. E por trás de tudo isso o interesse. Porque muitos que chegam na política, quem quiser ler bem isso, leiam Chateaubriand, Além da Notícia, vocês vão ver lá depoimentos de políticos, de pessoas que conviveram no meio. Você se aproxima com o interesse de usufruir algo. Você não está ali pelo partidarismo, quer dizer, pelo pensamento, o que é que está ali movendo naquilo, não, é meu interesse. Então, para eu ter aquilo ali, eu vou passar por cima de tudo. Nisso aí é condenável, mas você ir pacificamente participar disso ou daquilo outro, sem ofender, sem agredir, não vejo problema algum, mas também não tenho condições de julgar quem quer que seja. Sabemos que durante o sono de uma pessoa encarnada, naturalmente ocorre a emancipação do espírito, verdade? Gostaria de saber se a prática da acupuntura pode ser usada como um facilitador para permitir a emancipação do espírito. Com relação à pergunta, tem um livro aí, não é fazendo propaganda da minha esposa, não, que vai dizer, ela está fazendo merchandise, né? Mas tem um livro aí dela que é exatamente tudo se passou na acupuntura. Por incrível que pareça, quem foi primeiro fui eu, né, me tratar. Eu estava com alguns problemas, aí me indicaram, eu fui no acupunturista, ele fez as aplicações, tudinho, e eu vi o resultado, né, em mim. Que eu saía mais relaxado, mais tranquilo, aquela coisa toda. E indiquei ela, que ele pudesse atender ela, aquela coisa toda. Ela foi, conclusão, ela foi, eu saí, e ela ficou até hoje. E lá começou então, quando ele aplicava as agulhas, o Dr. Carlos, Luiz Carlos, que é o guia espiritual dela, se apresentava e dizia, vamos para determinada região. E começou então, toda vez que ele aplicava as agulhas, ele ou o médico que trabalha com o Dr. Carlos, que é um oriental, um espírito, ou outro espírito, geralmente eram 3, 4 espíritos que se apresentam, e nesse momento que aplica as agulhas, eles levam ela e ela vai para determinadas regiões, determinados locais, vê o que está acontecendo, o espírito dá ensinamento a ela do que está acontecendo, e quando ela retorna ao corpo, ela registra tudo, chega em casa, passa tudo para o papel, de todas as vivências. Teve uma que eu achei interessante, ela contando, que o doutor Carlos aplicou as agulhas nela, não sei quantas agulhas, e quando ela estava começando a se desprender, mas ela estava com vontade de ir no sanitário, e não tinha como descer, estava cheio de agulha, e ela, quando ficou no dilema, o espírito se apresentou e disse, desça
e vá, que é para dar uma prova a ele. Aí ela desceu, quando ele abre a porta, sai ela cheia de agulha. Ele, se você é doido, o que é que você está fazendo? Foi o Espírito mandou descer para dar uma prova ao Senhor. Porque ele é evangélico. Então, na concepção dele, tudo é o Espírito Santo. E o Espírito quis exatamente assim, dar uma prova a ele que os Espíritos se manifestam. Aí ela foi, ele fez, eu quero ver você subir agora e sentar de novo. Aí ela fez, não, o senhor vai ver. Aí ela foi no banheiro, saiu, depois subiu, deitou, não se furou, não teve nada. E daí o Espírito fez, agora vamos que tem trabalho. E levaram ela. E ela vai para determinadas regiões aí, ver cenas mesmo que está acontecendo na hora, em determinados países, determinadas regiões no mundo espiritual. E ela traz essa informação e quando chega em casa ela vai e passa todo o relato para o papel. Daí o Espírito diz que isso que ela estava fazendo tinha uma utilidade, não era para ela, isso eram para as pessoas poderem ler e compreender que esses fenômenos estão lá no livro dos médiuns. Isso é natural e pode acontecer com qualquer um. Então, se você tiver uma sensibilidade, uma condição de desprendimento dessa, num momento desse, com muito mais facilidade, você vai deixar o corpo. Deixar, que eu digo, não é que vai morrer não, viu, gente? Porque senão, né, Nitinha? Vou acabar com os clientes dele. É deixar o corpo momentaneamente num desdobramento, numa viagem astral, mas vai e volta. Como a gente dorme, né, e volta para o corpo. A gente não... Como é? Não, porque senão, coitado, vai dizer, está tirando minha clientela. Só vai uma sessão, né? A primeira e última. Pronto, mamãe aqui... mamãe, pronto, tá viva. Já faz não sei quanto tempo que vai lá e faz lá o tratamento. Tem melhorado, né? Tá aí, parece uma menina, né? Quando no tratamento espiritual é pedido para fazer o evangelho no lar e trabalho assistencial, mas na hora a pessoa não consegue fazer, o quão prejudicado fica o tratamento? Não, o tratamento em si, entenda, ele não é prejudicado. A orientação é que você faça o evangelho no lar, porque você vai acender uma luz espiritualmente falando dentro de casa. Naturalmente, os espíritos que convivem conosco, eles, no momento do evangelho, quando você tem uma hora certa, um dia certo, naturalmente esses espíritos, eles são trazidos e assistem à reunião também. Então aprende você e está aprendendo o espírito. Porque existe espíritos familiares, seu guia espiritual, que preparam o momento da reunião. Então, quando você está ali lendo e que você começa a conversar com quem esteja participando, ou só, não tem ninguém, faça só, não interessa, faz quando tem alguém na sua frente, vai ter espírito. Você começa a conversar, a trazer para o dia a dia aquele ensinamento. Então você está aprendendo e quem está espiritualmente ao seu lado está aprendendo também. Então não aprende só você. E isso faz com que você faça uma espécie de asepsia no seu lar. Até para que determinados espíritos, se forem adentrar, não tenham condições. Porque você criou uma barreira. Quando você faz uma reunião, quem muito bem fala disso, tem nas obras de André Luiz, que determinados espíritos vão visitar uma família que faz o evangelho, como é que eles são recebidos quando a pessoa faz o evangelho com determinação, com amor, o que é que a casa se transforma. Então você cria uma atmosfera
dentro do seu lar que vai gerar mais paz, mais união, harmonia. Porque você está criando um ambiente. Porque o que é que a gente lê? Analisem. O que é que a gente lê de manhã? Pega um jornal. O que é que a gente lê? Só coisa ruim, né? É desgraça. É tudo. Olha, se espremer, sai sangue. Aí você lê isso. Aí liga uma televisão. A crise política, né, César? Sem contar as outras, né? Aí você já leu, já escutou, aí vai no carro, se não tem, bota um rádio, se não botar numa música, for botar num noticiário, é só notícia, é corrupção, é roubo, é assassinato, é isso. Então, naturalmente, nós preenchemos o dia com tudo aquilo que é lixo mental. Se você não faz uma contrapartida, você torna-se uma pessoa pesada. Porque você só lê o que não presta, só escuta o que não presta. Se vê um vizinho, né, Nitinha? É para falar o que não presta. Ou para falar do da frente. Hoje mesmo, Maria está aí, não tá, Maria? Cadê Maria? Está aqui. Eu não botei no Viva Voz. Não foi? O vizinho está dizendo que eu sou ladrão. É o que a gente escuta. Então, ou você bota no seu carro uma musicazinha instrumental, uma música que lhe acalme, uma música que eleve sua alma, ou então, minha gente, chega em casa, é um chumbo, porque você se alimenta disso. E no Evangelho você vai ter uma oportunidade exatamente de quê? De colocar no seu campo mental aquilo que é produtivo, aquilo que é bom, aquilo que vai lhe ajudar a você poder passar o dia com mais equilíbrio. Porque com equilíbrio total é difícil. Mas se você faz uma leitura, se você compreende aquilo que a leitura está dizendo, naturalmente você se fortalece, não tem como. E aí começa o quê? O processo de mudança. Mas para mudar eu tenho que compreender. Agora, só está lendo, jogando lixo, e as pessoas têm o hábito de quando chega para você só contar problema, só conta problema, só conta desgraça, só conta fofoca. Você fica... Eu fui fazer uma brincadeira terça-feira, não foi? Fui brincar, dizer que um amigo meu estava preso, que é lá do centro lá de Olinda, que ele é advogado. Aí perguntaram, cadê fulano? Eu disse, rapaz, está preso. Preso, você desacatou o juiz. Acredita que isso aí gerou uma confusão. Foram ligar para uma amiga minha para perguntar qual era a penitenciária que ele estava. A amiga disse, e ele está preso? Tá, que Henrique disse. Aí ela disse, pelo amor de Deus, foi falar com o marido que era advogado. Aí o marido disse, preso? Por que não desacatou a autoridade? Que é isso? Não pode prender assim não. Isso é brincadeira de... Tá vendo que isso não pode ser uma coisa séria, não sei o quê. Aí ela vai ligar para ele. Quando liga para ele, ele faz, não posso atender agora não. Ela, pronto. Tá preso. Ó, isso só foi acabar. Isso foi na terça-feira. Só foi acabar na outra terça agora. E quando ele chegou no centro, todo mundo, e aí? E aí o quê? Se soltasse. Mas sabe o que é isso? Fofoca. Porque eu disse... porque eu iniciei, claro, né? Porque eu fui dizer, na brincadeira, como digo naturalmente. A pessoa que ouviu foi dizer a outra ouviu foi dizer a outra. Começou a brincadeira e o amigo meu estava preso. Henrique, o que você sabe da espiritualidade sobre essa crise política e econômica do país? Pois sinto que a energia não está muito boa para a nação, e nem a da CELP também, viu? Rezo pela paz do país. Deve continuar rezando, não só você, como todos nós. E isso até os espíritos na nossa reunião eles pedem. Orem pelo planeta. Porque
como a Anita muito bem disse, não é o fim dos tempos. É um processo de transformação que é lenta e gradual, não é do dia para a noite. A Terra é um planeta de prova e expiação, amanhã é um planeta de regeneração. Não. É um processo lento, mas segundo informações dos espíritos, através aí dos livros, já está havendo uma triagem. Ou seja, aqueles que estão desencarnando, que não têm condições de acompanhar o progresso da Terra, para cá não volta mais. Vão para outros planetas. Ou semelhante ou inferior, mas para cá não vem. É um processo natural. Agora, com relação a se ter informação sobre crise política, os espíritos, eles têm todo o cuidado, eles não vão interferir numa questão que é nossa. Cada um responda pela sua responsabilidade. Se é um político, responda pela responsabilidade de um político. Se é um médico, pelo médico, um advogado, um empresário, um autônomo, um engenheiro, cada um responda de acordo com as suas responsabilidades. Aqueles que estão de alguma forma lesando, aí partimos para a questão pública, né, que recebem da população o voto de crédito para trabalhar em prol dessa própria população e estão de alguma forma daí se beneficiando, tirando o que não deve, vão responder perante sua própria consciência. E mais uma vez volto a dizer, Chateaubriand, além da notícia, espíritos que foram políticos, que desviaram verbas públicas, Chateaubriand teve a oportunidade de visitar. Leiam lá o choque que ele teve. Teve um que ele chorou. Ele disse: eu chorei quando eu vi, porque eu conhecia a condição que ele se encontrava. Mas por quê? Quando encarnado, desviava recursos que não lhe pertenciam, era para a população. Então, lógico que o mundo espiritual procura, junto àqueles que têm a condição de fazer as leis, de defender a população, eles procuram incentivar, procuram inspirar, mas cada um tem um livre-arbítrio. Do mesmo jeito que tem os bons que querem, tem aqueles que querem ver o circo pegar fogo. E você é responsável pela sua decisão, porque você tem consciência e você tem livre-arbítrio, mas a decisão é sua. Eles inspiram, procuram fazer com que você dê o melhor, faça o melhor. Tem o outro lado, que quer exatamente ver a situação que se encontra, e você é livre para tomar a decisão e vai responder por isso. Uma amiga evangélica me fez essa pergunta. Não me recordo qual é a passagem da Bíblia, mas existe uma parte que fala para o cristão não seguir pessoas que falaram com espíritos, que mexem com misticismo, etc. Se o que Kardec trouxe não anula o que tem na Bíblia, como entender esta passagem? Obrigada. Primeiro, com todo respeito à Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia sofreu várias traduções e a Bíblia já foi várias vezes deturpada. Vou dar só um exemplo. Tem uma Bíblia que diz que Deus, acho que Deus ou Jesus, ou Jeová, né, condena
o espiritismo e os médiuns. Está lá na Bíblia. Como é que pode a palavra Bíblia, ou espiritismo e médium, foi criada por Allan Kardec em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril. Como é que essa palavra já existia na Bíblia, se só foi criada por Kardec? Vejam a má fé, isso é má fé, de botar palavras na Bíblia que na época não existia. E já ouvimos em pregações pastor exaltado dizer que a Bíblia condena o espiritismo, a Bíblia condena os médios, está lá escrito na Bíblia. Isso é um erro gravíssimo, que se a pessoa tiver um pouco só de bom senso, vai dizer como é que pode condenar o espiritismo e os médios, se foi Kardec que criou esses termos, que não existia. Como é que pode? Não pode, mas usam exatamente, que é para poder criar nas pessoas exatamente o antagonismo. Se fosse assim, onde é que tem maiores fatos mediúnicos senão na Bíblia? Jesus foi o primeiro fenômeno que depois de morto apareceu. E do lado dele, 2 espíritos se apresentaram. Quem foram? Os 2. Moisés e Elias. Ao lado de Jesus. Se apresentaram. Jesus foi a prova de que a morte não existe. Até porque, se ele não voltasse para mostrar que estava vivo, qual é a certeza que iríamos ter? Se os espíritos, através dos médiuns, hoje não atestam a sua presença, como é que nós íamos ter a certeza de que os espíritos se comunicam, se eles não voltam e falam conosco? Então isso aí, com todo respeito à sua amiga, procure, numa conversa com ela, orientá-la no sentido que ela estude mais um pouco, que ela vai compreender a questão do erro, que é gritante. Nos lembra também, certa feita, chegou uma moça conversando conosco. Ela era testemunha de Jeová. Conversa vai, conversa vem. Ela conversando, ela fez: e você acredita em quê? Eu disse: não, eu sou espírita. Ela: espírita? Eu disse: sim. Ela disse: meu pastor condena o espiritismo. Eu disse: aí ele condena, por quê? Não, porque na Bíblia lá está dizendo que o espiritismo e quem é médium, que mexe com essas coisas, é tudo Satanás. Eu disse a opinião dele. Agora vou lhe fazer uma pergunta. Você não acredita na Bíblia? Ele disse: claro. Eu disse: vou fazer uma pergunta a você. Quem foram os primeiros que Deus criou? Isso é Adão e Eva. Muito bem. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Eu disse: muito bem. Me responda agora. Quem foi que matou quem? Caim matou Abel. Pronto. Caim matou Abel. Matou. Ele não saiu de lá, foi para uma cidade? Foi. Chegou lá e casou com a mulher. E veio da onde? Aí ela parou. Disse: eu não tinha pensado nisso não. Eu disse: não, veja bem, eu estou querendo saber. Só tinha Adão e Eva. Teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Era para ficar quantos? 3. Já tinha uma mulher lá. Casou com a mulher. Teve não sei quantos filhos. Veio a humanidade. Ela parou e disse: olha, eu vou falar isso com o meu pastor, viu? Eu disse: pronto, Nitinha, vai vir chumbo. Não deu outra. Quando foi na outra semana, ela voltou. Disse: olha, falei com o meu pastor, ele quer falar com você. Eu disse: comigo não, Satanás, vai para lá. Quero não. Ela disse: não, ele quer falar com você, porque ele disse que você está botando coisa na cabeça dela. Eu disse: eu botando na sua cabeça? Está lá na Bíblia. O que nós queremos não é que você deixe a sua fé, continue na sua fé.
se lhe faz bem, se você é evangélico, se você é budista, se você é católico, se você é espírita, se você, seja o que for, está lhe tornando melhor, continue. Agora, o espiritismo tem uma diferença. Ele diz que fé é raciocinada. Fé é igual a conhecimento. Para que eu acredite em alguma coisa, é preciso eu saber. Então, se nós pararmos para refletir e analisar, nós vamos ver que a Bíblia, ela teve um autor que ele fez um estudo, tem mais de 1.200 erros. Não quer com isso desmerecer a Bíblia, tem a parte moral, respeitamos, dos ensinamentos do Cristo, parte moral, mas 1.200 erros. Por exemplo, que numa batalha Deus parou a terra para que um povo pudesse matar o outro com uma lança, que de uma lança só passava 50. Minha gente, se Deus parasse a terra, desse um freio nesse transporte que anda a velocidade da terra são 1000. Quem é que sabe aqui? Ninguém, graças a Deus. Mas é uma velocidade que, se desse um freio, não ia sobrar nada. Não sobrava. Aí veja bem, na Bíblia, Deus quer amor, Deus quer justiça, Deus quer bondade, ia parar a terra só para facilitar um povo a matar o outro. Analise. Se você for friamente analise, você vai ver, meu Deus, não tem sentido isso. Dizer que Deus se arrependeu de ter feito isso ou aquilo outro. Se arrependeu. Quer dizer, Deus, a perfeição, fez algo, me arrependi, vou refazer. Deus, tem momento que, não, porque Deus odiou. Deus odiar, minha gente. Então, o que é que acontece? Há o interesse do ser humano em modificar para o seu proveito. E fez isso com a Bíblia. Mas a parte moral, essa aí é inquestionável. Os ensinamentos do Cristo é inquestionável. Mas se estudar mais um pouquinho, vai compreender que existem esses erros. O que não desmerece o livro. Se um desencarnado não evoluiu o suficiente e vai para um planeta inferior à Terra, mas a doutrina espírita ensina que a gente não regride, podemos estacionar ou evoluir. Como se pode ir a um planeta inferior à Terra numa outra encarnação? Boa pergunta. O espírito, ele não retroage. Eu posso estacionar, mas não retroajo. Agora, eu posso, pelos meus erros, eu sou inteligente, mas tenho os meus erros. Uma forma de punição é eu reencarnar no mundo inferior. Para lá no mundo inferior eu servir de alavanca de progresso para aqueles espíritos. Então, imagina o sofrimento. Eu já com conhecimento, né, que todos nós aqui já temos hoje, seja ele maior ou menor, não interessa, mas já temos um conhecimento da doutrina espírita, já procuramos melhorar. De repente, por alguns deslizes, falhas, eu, pela minha condição, sou levado a reencarnar num mundo em que ainda predomina, vamos dizer, a brutalidade. Os sentidos predominam sobre o emocional. Não é que eu regredi, eu não regredi. Conhecimento eu tenho. Tanto é que nesse mundo eu vou servir de alavanca para o progresso. Mas não deixa de ser uma punição para mim, como espírito. Mas ao mesmo tempo, eu estou servindo de alavanca de progresso. Mas não perdi o conhecimento que eu possuía.
É nesse sentido que o espírito ele não retroage. Mas poder, e pode também, eu posso ter a condição já evolutiva de, por exemplo, não reencarnar na Terra, já ir para um plano acima. Mas posso pedir aos bons espíritos que estão acima que eu volte à Terra como missão, para poder ajudar aqueles que permanecem na retaguarda. No livro, eu não sei, de André Luiz, Nosso Lar, é um dos livros, não sei se a vida continua, não sei, que o espírito de uma senhora que ela é quem mais bônus horas tinha na colônia Nosso Lar, pelos serviços prestados à comunidade. O marido dela reencarnou e ela pediu para reencarnar para ajudar ele. Veja lá. Mas isso é a mãe de André Luiz. Estou falando do casal. É outro caso. Ela pediu para poder reencarnar, para ajudar o marido a evoluir também. Olha aí, ela não precisava mais. E geralmente a gente vê... Por exemplo, de Alcione. Tem Alcione também. E Renúncia, bem lembrado. Que também pediu para reencarnar, para poder ajudar aqueles que ficaram na retaguarda. E geralmente a gente vê mais isso, essa iniciativa das mulheres, né, Nitinha? Normalmente. O homem é mais egoísta, não, já evolui, te vira aí. A mulher não, a mulher ela tem essa condição de pedir, porque ficou um filho, ficou o marido eu acho que nem tanto, é mais o marido até fica aí mesmo, e se puder não saia. Henrique, segundo o espiritismo, o sonambulismo tem alguma explicação? Não é questão segundo o espiritismo. O que nós vemos na questão do sonambúlico, que é aquele que quando dorme, ele levanta dentro de casa, fala, sai e acontece, e depois retorna e não lembra de nada. Isso acontece, conhecemos pessoas que têm o sonambulismo. Interessante, tem uma sobrinha da minha esposa que ela tem um pouco ela é sonambúlica. E quando ela está no processo, ela fala uma língua que não é a nossa. É como se fosse um dialeto, uma coisa. E ela fala, mas fala meio que o pai acorda e fica ali ouvindo. E ela, e quando para que ele acorda ela que fala, ela não lembra de nada. É como se o espírito, ele... Quando nós dormimos, está aí numa das perguntas, né? Quando nós dormimos, nós nos desprendemos do corpo físico, entramos nesse mundo espiritual, né? Que é o nosso mundo de origem, de onde viemos. Esse mundo material é o mundo do efeito, o verdadeiro mundo, o da causa, é o mundo espiritual, é a nossa origem. Tanto é que Kardec perguntou aos espíritos, eles disseram que poderia o mundo material deixar de existir, porque a nossa origem está no mundo espiritual. Esse mundo material é uma réplica imperfeita do mundo espiritual. Então, quando nós dormimos, nos desprendemos do corpo. Muitas vezes nós fazemos visitas como espírito temporariamente desligado do corpo, mas fazemos visita, conversamos, retornamos ao corpo e temos a lembrança de ter falado, de ter conversado. E muitas vezes a pessoa lá, às vezes, fulano, sonhei contigo. A gente conversando, a gente isso, aquilo, outro. E você se lembra do sonho, do desprendimento, do contato. Muitas vezes o sonâmbulo, ele tem essa mesma condição.
Só que é como se o corpo fosse um microfone. Ele transmite. O que nós, muitas vezes, fazemos isso diariamente, né? Todo dia nós dormimos, geralmente nós deixamos o corpo e vamos excursionar por aí. Uns para bons lugares, bons trabalhos, e outros para determinados lugares não muito agradáveis. Mas vamos, não é? Por isso a importância de você, antes de dormir, procurar orar, procurar elevar o pensamento a Deus, buscar a ajuda, porque nós vamos nos desprender do corpo e poderemos ser úteis, trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos aqui. Dormimos, vamos trabalhar no mundo espiritual. O corpo está se refazendo as suas energias materiais, mas o espírito ele não fica inativo, ele continua trabalhando. Se os espíritos bons vão para lugares bons quando desencarnam, planos superiores, e os que precisam evoluir vão para o limbo, então que tipo de espíritos é que estão entre nós na Terra? Como eles conseguem fazer na Terra, nos atanasando? É verdade, Kardec classifica lá no Livro dos Espíritos que a Terra é um mundo de expiação e prova, onde o mal ainda predomina, ainda, porque vai mudar, já está lentamente o processo. O mal ainda predomina. Então, da onde viemos? É uma pergunta interessante. Já lemos alguns espíritos relatarem que na própria codificação, Kardec perguntando aos espíritos, eles responderam: muitos de nós não viemos daqui, da Terra, viemos de outro planeta. Mas a grande maioria sim, veio da própria Terra, porque é um processo. Antes de virmos para a Terra, nós já habitamos mundos primitivos, que é destinado às primeiras encarnações. Quando já atingimos nesse mundo toda a condição de deixá-lo, nós migramos para a Terra. Viemos desses mundos primitivos ou correlacionados, mas lá já não tínhamos o que aprender. E renascemos na Terra, uma nova escola. Mas o mal ainda predomina. Por que o mal ainda predomina? Porque somos espíritos ainda em processo evolutivo. O mal ainda predomina dentro de nós. Como diz o Espírito, nós temos crise de bondade. Não somos bons. Tem uma crise. O que é ter uma crise, gente? É uma vez ou outra. Aí você tem uma crise de bondade, mas você ainda não é bom. Você está lutando. E com toda a luta, às vezes com todo o conhecimento, se pisarem no seu calo, você estoura. Você não aguenta. Você volta a ter um impulso animal, podemos até dizer, que você faz, meu Deus, depois que passa, né? Meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu agi dessa forma? Como é que eu tive condições de dizer isso? Que sentimento aflorou? Por quê? É a nossa natureza ainda. Não somos anjos. Por isso que nos encontramos aqui, sendo atanasado e atanasando da mesma forma. Porque é a nossa condição. E sabe onde é o reflexo disso? Na nossa família. Esses desequilíbrios que nós vemos na sociedade é fruto muitas vezes do desequilíbrio familiar. Porque se na nossa família, diz um autor, se nós tratássemos os nossos familiares como tratamos as nossas visitas, o mundo seria outro. Como é que a gente trata uma visita? Vai chegar em casa, né, Nitinha? Bota a melhor coxa, lava tudo, limpa tudo, prepara
a melhor, às vezes só come feijão com arroz essa semana todinha, mas vai lá, compra uma picanha, uma maminha, um negócio, um camarão, prepara da melhor forma possível, a visita vem, você recebe com um sorriso, com toda a simpatia do mundo. Às vezes leva uma criancinha, derruba um vaso seu de R$500, nada, foi assim, isso não tem valor nenhum, morrendo por dentro, não tem valor nenhum. Quer dizer, você dá tudo à visita, né? Todo o sentimento, toda a bondade. Vai um filho teu, às vezes, tirar um sapato do lugar, leva logo uma surra do próprio sapato, que é para aprender a não tirar. É aquela discussão, é aquele conflito, é aquela luta. Então isso aí você repercute na sociedade, porque você é fruto. Então diz ele, trate o familiar como você trata uma visita, né? Seja tão gentil, tão cordial, tão simpático, né? Sorriso para lá, é sorriso para cá, não é toda hora se vindo, se levanta, não está acabando, vou botar mais aqui um pouquinho, vou buscar isso, vou buscar aquilo outro. E na sua casa, traz um copo d'água para mim. Tem perna não? É ou não é? A verdade é essa. Não vai tu não? Estás conversando. Tu acha que eu casei contigo para ser teu escravo, foi? Aí começamos a tratar dessa forma. Cadê o romantismo, né? Todo o processo, o encantamento, aquela coisa toda, né, que você tem na fase do namoro, aquele encantamento, aquela coisa toda, que é uma fase fantástica, mas tem sua razão também de ser, né, que você ali bota a melhor calça, a melhor camisa, o melhor perfume, está disponível a qualquer coisa, né, se a sogra chega, não, deixa que eu levo, né, 500 quilos, deixa que eu levo. Mas depois que casa, e a véia vem, tem que almoçar aqui de novo, não aguento mais tua mãe não. Mas isso é a realidade. A gente brinca assim tudinho, mas é uma realidade. É Carlos Bacelli diz uma coisa interessante. Olha, a lei de Deus é tão perfeita, é tão sábia, que na própria família muitas vezes se resolve tudo. Tudo se resolve na família. Aí ele faz um exemplo. Aquele que você roubou no passado, sabe como é que ele chega? Como seu genro. Aí chega lá na sua casa devagarzinho. Primeiro que a filha lhe esquece logo, né? O pai não, pai, que é isso, pelo amor de Deus. Só quer ver o namorado, só quer ver o noivo. Aí ele vai chegando, daqui a pouco já está deitando no sofá, daqui a pouco já está pedindo a chave do carro, daqui a pouco você vai morrer, vai deixar tudo para ele. De uma certa forma você está devolvendo. Olha lá, se a gente for parar para analisar, a lei de Deus é muito sábia. Aí você não sabe porque muitas vezes vão chegando na sua família determinados elementos que você faz, meu Deus, mas era tanta gente para escolher. Olha só quem ela escolheu. E você tem que aceitar, porque foi sua filha ou foi seu filho. E você fica a ver, mas minha filha, olha, pense direitinho, né? Tanta coisa aí no mundo. Não, meu pai, você cisma com ele, mas muitas vezes sabe o que é? O seu adversário que está chegando, gente. E você tem que abrir as portas de casa e do coração para poder exatamente pagar, entre aspas, o que você estava devendo. Aí isso vem como filho, como esposa, como sogro e sogra, sogro, cunhado, tio, vizinho. É uma lei de atração. Vai se aproximando exatamente para você ter a oportunidade de quitar o seu compromisso, o seu débito. Chegado nosso horário, 8 horas, agradecemos a todos pela presença. Lembramos de novo, não esqueçam qual é o dia? 30 de agosto. Dia 30 de agosto vai ser um evento lá na creche Manuel Quintão de conclusão da obra. Então vai ser o dia todo. Provavelmente eu vou confirmar o horário, se é de 9 ou 10 até as 17 horas. Vão ser várias atividades que vai ter durante o dia. Shows com alguns artistas da terra vão estar presentes lá também.
Várias atividades com crianças, se tiver filho, neto, sobrinho, quiser levar, leve. E vai ser um momento de nós apresentarmos a creche Manuel Quintão. Eu vou colocar em Olinda, tem a TV Tribuna, que fica na perimetral de Olinda. Logo após a TV Tribuna, vai ter uma indicação, vai ter alguém lá com a placa indicando onde é a subida para a creche. Mas não tem errada, porque a subida é no terminal da PE15. Na frente do terminal tem a subida onde fica a TV Tribuna, todo mundo conhece. Então vai ter alguém lá embaixo. Quando passar a TV Tribuna, vai ter alguém sinalizando que a creche Manuel Quintão fica mais em cima. E espero ver vocês lá. Vai ser um dia, tenho certeza, de muita alegria, de muita festa, espiritualmente falando, materialmente falando também, porque é uma obra que temos certeza vai poder ajudar muita gente. E nós que fazemos parte do Manuel Quintão, estamos aqui convidando a todos a participarem desse grande evento e, se Deus quiser, serem voluntários e poder ajudar nessa caminhada. Muita paz a todos.